Seja bem-vindo a mais um episódio. Hoje vamos explorar uma das histórias mais poderosas e, ao mesmo tempo, desafiadoras da Bíblia. Estamos falando da Torre de Babel, uma narrativa que carrega lições de humildade, orgulho e as consequências das nossas próprias ações. Antes de começarmos, se você ainda não é inscrito, aproveite para clicar no botão de inscrever-se e ativar o sininho de notificações para não perder nossos próximos vídeos. Agora, prepare-se para uma jornada ao passado, onde veremos como a busca pelo poder e pela grandeza, sem sabedoria, pode levar à ruína. Em um tempo muito distante, logo após o dilúvio, o mundo estava se reconstruindo. O homem havia se espalhado pela terra e, pela primeira vez, a humanidade estava unida. Eles compartilhavam a mesma língua, os mesmos costumes e, por um breve momento, a terra parecia estar em harmonia. Mas, ao invés de agradecer a Deus por essa nova chance, o que aconteceu foi algo muito diferente. As pessoas começaram a se reunir em um lugar que chamariam de Babel, um local que se tornaria sinônimo de orgulho e desintegração. O plano deles? Construir uma torre tão alta, tão grandiosa, que chegaria até o céu, desafiando a própria ideia de limites humanos. A Bíblia diz que eles disseram uns aos outros: "Vamos fazer tijolos e queimá-los bem." E usaram tijolos em vez de pedras e betume em vez de argamassa. Gênesis 11:3. Por que essa torre? O objetivo era claro: alcançar o céu, se tornar tão poderosos que a terra se tornaria pequena diante da sua grandeza. Mas o que começou como uma simples construção foi tomando proporções de um orgulho desenfreado. Na cabeça dos construtores de Babel, a torre representava muito mais que apenas uma construção. Ela simbolizava poder, imortalidade e controle. O desejo de alcançar o céu não era apenas físico, mas uma tentativa de ser como Deus, de desafiar a ordem natural da criação. Eles estavam dizendo: "Nós não precisamos de ninguém mais. Podemos nos salvar e criar nosso próprio destino." Com isso, surgiu uma mentalidade que coloca o orgulho humano acima de tudo. Uma mentalidade que tenta forçar os planos de Deus para caberem nos limites do ego humano. E isso é algo que podemos ver até hoje em nossa sociedade. Muitos buscam sucesso, poder e riqueza sem levar em conta os valores fundamentais de humildade, paciência e, acima de tudo, respeito por aquilo que não controlamos. Ao observar o orgulho crescente do homem, Deus sabia que, se o projeto da torre fosse completado, não haveria limites para o que a humanidade poderia fazer. Mas o Senhor, em sua sabedoria, sabia que a arrogância dos homens precisava ser corrigida antes que o mal se espalhasse ainda mais. E foi nesse momento que Deus fez algo surpreendente. Deus confundiu as línguas. Imagina só, um projeto que até então unia as pessoas, de repente, começa a se desintegrar. As pessoas começaram a falar umas com as outras, mas agora não conseguiam se entender. Cada um falava uma língua diferente, e o caos tomou conta do ambiente. O líder que havia ordenado a construção da torre agora via seus trabalhadores se dispersando, sem saber o que fazer ou para onde ir. Não havia mais unidade. Não havia mais entendimento. E lentamente, a grandiosa torre que havia sido planejada com tanto fervor foi deixada de lado. Cada grupo de pessoas foi forçado a se afastar, ir para um novo lugar e, a partir de então, espalhar-se pela terra. E foi assim que a cidade de Babel, que deveria ser um símbolo de grandeza humana, se tornou o símbolo de uma queda moral, uma queda que resultou não em união, mas em divisão. O que parecia ser um grande feito, um símbolo de conquista, na verdade, revelou-se um fracasso colossal. Deus,
de maneira sábia e amorosa, agiu para evitar que o homem se perdesse em seu próprio orgulho. Ao espalhar as pessoas e confundir as línguas, ele lembrou à humanidade de que a verdadeira unidade não vem de conquistas humanas, mas de algo mais profundo, a unidade em Deus. A Torre de Babel ficou inacabada e a cidade nunca foi concluída. Ela foi abandonada e, com o tempo, ficou marcada como um lugar onde os sonhos de grandeza foram destruídos por um simples ato de arrogância. A lição é clara: o orgulho leva à queda, e o homem, por mais que tente, nunca poderá ultrapassar os limites que Deus impôs. A história de Babel nos ensina algo fundamental. Muitas vezes, em nossa busca por sucesso, reconhecimento e poder, podemos ser tentados a desafiar os limites naturais que nos foram dados. Como aqueles que construíram a torre, podemos achar que estamos no controle, que somos capazes de conquistar qualquer coisa, independentemente das consequências. Mas Babel nos mostra que a verdadeira grandeza não vem da nossa capacidade de construir impérios ou alcançar alturas físicas, mas de nossa humildade diante de Deus. A busca por poder sem humildade pode nos dividir, assim como aconteceu com os habitantes de Babel. Mas, se buscamos a unidade em Deus, com humildade e respeito pelos outros, podemos construir algo muito mais duradouro. E assim, a história da Torre de Babel nos lembra que o orgulho humano é passageiro, mas a humildade diante de Deus é eterna. Que possamos aprender com as lições que Deus nos ensina, para que, ao invés de construir torres de arrogância, possamos ser construtores de pontes de amor, compreensão e unidade. Agora, se essa história tocou o seu coração, eu te convido a se inscrever no canal, para que possamos continuar essa jornada juntos. Não se esqueça de ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Que a paz de Deus esteja com você e até o próximo episódio.